Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus. E vamos estar aqui fazendo um vídeo, vou estar aqui lendo aqui em Lucas, capítulo 23, o versículo 42 e 43, e vou estar assim trazendo uma explicação desta palavra. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, possamos observar esta palavra, né? E aqui nós possamos realmente entender que quando Jesus realmente, né, foi condenado, quando realmente levaram Jesus realmente, né, ali na cruz, portanto, realmente dois malfeitores, né, estava do lado dele. Portanto, nós possamos realmente observar que ali nós possamos observar que aquele que estava à direita se humilhasse na presença do Senhor. E pela palavra realmente nós possamos entender que Jesus realmente deu uma oportunidade para ele. Aqui no 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Portanto, realmente, que eu posso realmente, né, estar mostrando, né, para todos vocês que vão ver este vídeo, que muitas das vezes realmente este versículo tem uma margem, né, de erro, né, que seja uma coisa mínima, mas que possa dar realmente, né, uma margem de grande erro, né, se realmente as pessoas que observaram, e muitas das vezes realmente for pregar da forma que realmente está escrita, possa realmente dar uma margem de erro muito grande. Porque, né, o que nós possamos realmente observar, né, como muitos realmente possam entender, que somente com uma pontuação, né, possa realmente chegar a uma conclusão correta, conforme realmente a palavra. Portanto, esta margem de erro foi realmente em tradução, né, possamos entender desta forma, porque na verdade realmente, né, Jesus realmente depois, né, que ele foi ressuscitado, ele não foi imediatamente realmente, ele não subiu ao céu, né? Nós possamos observar que, né, depois ele passou 40 dias ainda com os apóstolos, né, e ensinou os apóstolos. Portanto, realmente que possamos entender aqui que, na verdade, realmente o que o texto está falando, né? Para que realmente possamos entender, né, quando lemos a Bíblia, né, examinando a palavra, que seria correto, né, que estaria escrito desta forma. Portanto, te digo ainda hoje que estará comigo no paraíso. Portanto, realmente para o futuro, né? Mas realmente o que está escrito aqui, disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Como que realmente, neste momento, nesta hora, tu vai estar comigo no paraíso. O que realmente não sucedeu, porque quando Jesus realmente ele ressuscita, a Bíblia realmente nos mostra que ele permaneceu com os apóstolos, por 40 dias. Possamos observar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ver aqui em Atos, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infáveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Portanto, possamos entender que, né, após realmente Jesus foi ressuscitado, ele ainda permaneceu, né, com os apóstolos.
por 40 dias. Depois realmente foi que ele subiu ao céu. Aqui no versículo 10 de 1 de Atos, nós possamos observar que depois realmente que ele subiu. Portanto, realmente o que está em Lucas, realmente é uma margem de erro, né, muito pequena. Assim, possamos entender que, né, muitos realmente dizem dessa forma, que somente com uma pontuação possa realmente chegar a uma conclusão da verdade, realmente, o que Jesus estaria falando realmente com aquele malfeitor, com aquele homem que estava ao lado dele. É somente realmente com uma pontuação possa, né? Eu não entendo muito bem de pontuação, mas muitos falam dessa forma, porque na verdade seria exato, né? Na verdade seria correto, meu dizendo, o que Jesus poderia estar falando, né? Hoje mesmo, né? Te digo ainda hoje, te digo que ainda hoje que estará comigo no paraíso, mas seria para o futuro, né? Porque nós possamos realmente também observar que, na verdade, realmente, o que Jesus não poderia dizer, está comigo no paraíso, porque quem morre, né? Este paraíso, este lugar que Deus preparou, ainda não há ninguém lá. Portanto, realmente será para o futuro, né? Será realmente para os eleitos e, né, aqueles que vai passar ainda por uma perfeição. Paulo falou a respeito disso, eu posso estar mostrando aqui também. Portanto, realmente nós possamos observar que a terra, um lugar que Deus já preparou. Nós possamos observar que este lugar realmente é um novo céu e uma nova terra. Possamos observar aqui em Apocalipse capítulo 20, 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, né? Nesse primeiro céu, né? Nesse céu e nessa terra, né? Que Deus realmente preparou, que será o paraíso. Nós possamos observar que o apóstolo Paulo, né? Segundo os Coríntios, né? Ele realmente, né? Segundo Coríntios 12, 3, a seguir, ele realmente foi arrebatado até o terceiro céu. E ele foi no paraíso de Deus. Deus preparou para, né? Os seus. Portanto, realmente, ali ele vê coisas, né? Ele fala até mesmo que vê coisas infáveis que não é lícito ao homem falar. Portanto, realmente ficou em segredo. Portanto, nós possamos realmente observar que, na verdade, realmente já existe, Deus já tem realmente, né, preparado ao lugar para a igreja, né, para os eleitos, aqueles realmente que, né, subir no arrebatamento da igreja, que possamos entender, que vai reinar com Cristo após 1000 anos, e depois realmente, né, do julgamento. Esses realmente vão entrar realmente na cidade santa, né, ou na terra prometida, assim como realmente, né, mostra a palavra do Senhor. Portanto, realmente aqui em 2 a Pedro, vamos ver aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Portanto, realmente, aqui está falando, mas nós, segundo as suas promessas, porque isto é a promessa de Deus, né? Novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Portanto, realmente, esta terra que nós estamos aqui, portanto, vai passar, né? Vai ser queimada, conforme a Bíblia, voltando aqui no, né, do 3 ao versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Portanto, nós possamos observar que não é esta terra. Portanto, realmente Deus fala de uma outra, um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Então, no meio desse novo céu e nessa nova terra, não há mar. É o que está falando ali o Apocalipse 21. Portanto, realmente, nós possamos entender que, na verdade, realmente, o que Jesus realmente estava falando ali, portanto, foi uma margem de erro, né, ou por uma pontuação, possa até mesmo realmente chegar à conclusão correta. Portanto, realmente foi na tradução, entendeu? Não que hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Porque, na verdade, Jesus realmente, né, passou 40 dias realmente com os apóstolos, né? Ele deu ensinamento, e depois no versículo 10 de Atos 1 e 10, nós possamos observar que depois que ele subiu ao céu.
Portanto, realmente possamos observar que na cidade, né, ao lugar realmente que Deus preparou, será para o futuro, e será para os aperfeiçoados, possamos entender assim. E todos vão entrar de uma só vez, ninguém está lá. É o que possamos entender. E Paulo realmente falou a respeito disso. Portanto, realmente nós observar aqui aos Hebreus, possamos realmente entender, né, bem claro, que os antigos, né, aos Hebreus capítulo 11, que nós possamos observar que os antigos, aqueles que, né, esteve na presença de Deus, eles realmente não alcançaram a promessa, né? Exemplo de fé, aqui fala no versículo 11 de aos Hebreus. Se nós ler tudo aqui, nós vamos ver, né, falando de todos aqueles antigos, né? Fala quase de todos, realmente os antigos, né, que realmente morreram pela fé, né, mas não alcançaram realmente a promessa. Portanto, realmente, eles realmente ainda não alcançou. Não tem ninguém ainda realmente no paraíso, possamos dizer assim. Portanto, aqui no 11 de aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13, fala: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as aí, abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que isto dizem claramente, mostra que busca uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria a oportunidade de tornar. Mas agora desveja uma melhor, isto é a celestial. Por isto também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já preparou uma cidade. Portanto, realmente, Deus já preparou, né, essa cidade. Portanto, o que eles buscavam, na verdade, seria a celestial. Não seria, né, senão ele teria voltado de onde eles veio. Mas só que eles dizem, nós buscamos realmente uma, né, que é do céu, a cidade que Deus preparou. Portanto, nós possamos observar que eles não alcançou a promessa, que no versículo 39 de Hebreus 11, possamos entender também que, né, está confirmando, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Ele tendo testemunho pela fé, mas eles não alcançou a promessa. Isto realmente, eles não entrou ainda realmente nesta terra prometida, o que ser realmente o paraíso de Deus. Eles não entraram ainda. E Paulo aqui no 40, ele vai falar, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Portanto, realmente, nós possamos entender o que Paulo está falando aqui. E, né, para entrar realmente na cidade, para entrar realmente no paraíso, para entrar nessa terra que Deus já preparou, é preciso que passe por uma perfeição, né, seja aperfeiçoado. Portanto, a Bíblia fala da transformação no abrir e fechar de olho, né? Antes da outra trombeta, que a trombeta soará, e os mortos resultarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Portanto, realmente vai haver essa transformação. Portanto, realmente aqueles antigos que morreram, realmente, mesmo na fé, eles na ressurreição de Cristo, eles também ressuscitaram, né? Eles saíram do túmulo, e entrar na cidade santa. E depois nós possamos observar, que ali eles foram escárnio, né, eles sofreram, eles foram maltratados, as pessoas não receberam o seu testemunho, e eles realmente viveram e também depois morreram, né, para que pudesse realmente depois alcançar, né, que o Paulo está falando aqui no 40, provando Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Portanto, realmente, a entrar realmente na cidade santa ou no paraíso, será realmente subitamente, será todos realmente de uma só vez, o que Paulo realmente falou, para que ele sem nós, né, não fosse aperfeiçoado. Portanto, realmente, essa perfeição, portanto, realmente, esta entrada realmente onde Deus preparou, será para toda a igreja em um só momento, Deus antigo, como realmente, né, é o que Paulo está falando, com todos eles, realmente seja de uma só vez. Portanto, realmente, para que possa realmente herdar realmente a cidade que Deus realmente já preparou. Portanto, nós possamos realmente entender isso. Portanto, realmente o que Deus, o que está ali escrito,
realmente nós possamos entender em Lucas que o que Jesus realmente estava falando ali. Portanto, realmente poderia ser, eu te digo ainda hoje, e tu estarás comigo no paraíso, mas para o futuro, né? Porque, mas como realmente, né, possamos entender, e aqueles que realmente, os antigos, onde eles estavam, ou aqueles que realmente hoje descem a sepultura em Cristo, onde está, né, nós possamos observar que, né, a Bíblia fala realmente de uma parábola de rico Lázaro, né? Portanto, aqueles que estavam em um lugar bom, já de repouso, e portanto, realmente possam observar o mais correto que a Bíblia está mostrando, Apocalipse 6 e 9, né, que aqueles que realmente dessa sepultura em Cristo está debaixo do altar do Senhor, portanto, realmente é um lugar de repouso. E portanto, a Bíblia já mostra, né, também em outro lugar, em 1 Pedro capítulo 3, versículos 19 e 20, que há um lugar realmente de prisão, né? Onde Jesus também realmente, né, na sua ressurreição, né, depois que ele estava indo no sepulcro, ele desceu até a profundeza, né, e pregou aos cativos, né, aqueles que estavam presos. Portanto, realmente possamos entender que, na verdade, realmente não há ninguém ainda no paraíso. Portanto, realmente, né, aqueles que estão em Cristo estão repousando debaixo do altar para que depois realmente venha cumprir, realmente no arrebatamento da igreja. Depois da igreja reinar com Cristo neste período de 1000 anos. Aí depois virá o fim, virá a segunda ressurreição. A Bíblia fala que bem-aventurado é santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Porque esse realmente não verá o dano da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Portanto, depois realmente é que todos vão entrar, como o apóstolo Paulo realmente falou, subitamente, todos de uma só vez. Portanto, não há ninguém realmente ainda no paraíso. Portanto, realmente, até mesmo este malfeitor, que Jesus realmente estava falando com ele, na verdade, realmente, ele está realmente em repouso, porque Jesus deu oportunidade para ele, porque ele reconheceu realmente o seu erro e reconheceu que Jesus realmente era o Filho de Deus e não tinha realmente feito nada de errado e, portanto, ele estava realmente ali na cruz. Portanto, Jesus realmente falou com ele, eu te digo que ainda hoje, é o que está escrito, tu estarás comigo no paraíso, mas na verdade, realmente, eu te digo que tu estarás comigo, te digo ainda hoje que tu estarás comigo no paraíso. O correto, realmente, pela palavra de Deus, e será realmente para o futuro, né? E tu estarás comigo no paraíso. Está falando realmente do futuro que ainda vai realmente ser concretizado, vai se cumprir toda a palavra de Deus, amém? Que Deus te abençoe, você que vai ver este vídeo, né, que você possa estar observando a palavra de Deus, né? Porque se nós muitas das vezes realmente ler a Bíblia, né, por causa de uma margem muito pequena de erro, né, porque a própria Bíblia vai, né, esclarecer, mostrar, né? Às vezes é coisa de pontuação, né? Pessoas que entendem falam que somente uma pontuação dá para colocar realmente da forma exata. Portanto, realmente é uma margem de erro pequena, mas pode dar realmente um grande erro, né? Se realmente nós não observar, amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe, você que vai ver este vídeo, que você possa estar compartilhando, que Deus possa estar te abençoando poderosamente, amém? Fica com Deus.